A gente segue falando sobre os desdobramentos da corrida eleitoral em São Paulo. Jair Bolsonaro que tem trocado farpas com Pablo Marçal. Será que é briga de amor e briga de amor não dói? A gente vai ver depois da eleição. Afirmou que temos um candidato mentiroso em São Paulo. Durante discurso em Goiânia, na terça, 24, o ex-presidente disse que quem acredita em político está pedindo para ser enganado. Ele fala como se não fosse. Bolsonaro, vamos repetir. Quem acredita em político está pedindo para ser enganado. Diz o político Jair Bolsonaro. Boa, obrigado, produção. E ele também criticou o Lula na sua fala. Vamos acompanhar, porque sempre se diz algumas verdades sobre os outros, né? O problema é quando eles falam de si próprios. Pode soltar. Nada como mentiroso para satisfazê-lo. Temos agora um mentiroso em São Paulo, que está agindo dessa maneira, perante não só a capital, mas perante o Brasil. E quem vai tirar você de uma situação difícil é você mesmo. Quem acreditar em político está pedindo para ser enganado. É buscar a origem do problema. E a origem do nosso problema são as escolhas. Escolher o mal vai pagar um preço caro por aquilo. Parte da população se acostumou àquela conversa mole daquele vagabundo que está lá em Brasília agora. Que a culpa é do Estado. Que todos os problemas do mais pobre estão no Estado, está no patrão, no empregador, está no próximo. E na verdade a culpa está nele mesmo. E quem vai tirar você de uma situação difícil é você mesmo. Não sei o caminho do sucesso, mas sei do fracasso. É tentar agradar a todo mundo. Ele tem essa tática para evitar processos, né? Já é alvo de muitos, ele não cita diretamente o nome, né? Então depois, eventualmente, ele pode dizer, não, eu chamei de mentiroso, na verdade foi o Boulos, não foi o Marçal, não. Que ele falou que tem lá em São Paulo. Ele estava em Goiânia, na terra do Pablo Marçal, foi lá onde o Marçal nasceu. Diga, Greg. Felipe, é uma lástima, né? É aquela situação tragicômica, né? Você vê o grupo político que, assim, investiu pesadamente, um grupo político, né, que investiu pesadamente no discurso agressivo, na mentira, né, na desvalorização da ciência, e um monte de coisas ruins que entraram para o cotidiano da política brasileira. Esse grupo político é o grupo do Bolsonaro. Ele capitaneou, em boa parte, esse rebaixamento da política, pelo menos nos anos recentes. Não estou excluindo o PT também sempre fez isso, mas o Bolsonaro, ele deu deu uma pitadinha extra, né, de sabor a essa história. E agora é engraçado eles tentarem se fazer de superiores ao Marçal. Não há diferença significativa entre as estratégias do Marçal e as do bolsonarismo, mas são um refinamento, né? São mais eficazes até do que as do Bolsonaro. A gente quer concluir, Greg? Não, Felipe. É engraçado, né? Ver eles fazendo de conta que nunca tiveram nada a ver com essas estratégias de campanha, né? De discurso político. De agressividade. Nunca fiz isso. Não. Não, ele se considera um outsider até hoje, sendo que foi deputado durante 28 anos. Meu Deus, foi presidente durante 4 anos. Quer dizer, mais de 30 anos mamando, né? Para usar a expressão mais chula do jargão político, nas tetas do Estado, recebendo dinheiro público como salário, além dos penduricalhos, dos privilégios, como é que era o auxílio moradia, que ele respondeu que era para comer gente, né? E fez da política o business da família. Ele levou todo mundo da família. E agora vem Jair Renan. Vem Jair Renan agora. Ele mandou calar a boca, mas tá lá, empurrando pra política. Ele cumprimenta seco, assim, como o vídeo que circulou. Então, é muito curioso o Jair Bolsonaro falar dessa maneira, como se político ele próprio não fosse.
Ele está incomodado e, assim, a minha percepção, a qualquer hora eu vou escrever um artigo sobre a corrida eleitoral de São Paulo, o que simboliza essa turma que está disputando. Mas o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal, eles são duas partes muito características do bolsonarismo que não tem a ver exatamente com a direita democrática republicana que a gente vê em outros países. O Ricardo Nunes encara o centrão fisiológico e o Pablo Marçal o reacionarismo aloprado. São esses dois elementos do bolsonarismo. Falta ainda um candidato com projeção, com carisma, que represente, de fato, uma direita republicana e democrática com valores morais, em princípios bem estabelecidos. Quem também disparou contra Pablo Marçal foi o senador Jorge Cajuru, do PSB, que citou o influenciador digital ao defender Eduardo Girão, do Partido Novo, seu colega de Senado e candidato à Prefeitura de Fortaleza. Jorge Cajuru, que é vice-líder do governo Lula na casa, questionou por que Girão não pode participar de debates se até o Marçal, a quem chamou de picareta e vigarista, tem ido a esses eventos. Vamos acompanhar. O Eduardo Girão, que eu divirjo politicamente às vezes, ele não é um Pablo Marçal. Ele não é nem aquela candidata tolinha do Partido Novo de São Paulo, que se serve de auxiliar do Marçal. E do Marçal é evidente que o Girão não tem nada a ver. Por falar em Marçal, eu quero discordar de muitos que o chamam de sociopata, psicopata. Ele não é nada disso. Ele é picareta, mau caráter, vigarista, sórdido. Ele não vale absolutamente nada. E eu costumo chamar esse tipo de gente de 17/1, 17 de janeiro, que significa o quê? 171. Se um sujeito desse participa de debate, por que um Eduardo Girão não tem o direito de participar de um debate? O senador Eduardo Girão foi expulso do debate realizado pela TV Otimista em 16 de setembro após decisão da Justiça. O juiz eleitoral Rogério Feitosa Carvalho Mota alegou que o Novo não cumpriu uma das exigências da lei eleitoral para ter presença garantida em debate, que é ter pelo menos 5 integrantes do Congresso filiados ao partido até julho de 2024. Greve, eu entendo que a nossa função aqui, jornalística, até como quem entrevista os políticos, muitas vezes não é disparar essas conclusões, né? Se o sujeito é sociopata, se é picareta, se é vigarista. A gente expõe aquilo que eles fazem, as condutas, etc. E cada espectador, cada leitor forma o seu juízo, né? Às vezes, em casos excepcionais, eventualmente, se tem algo mais conclusivo. Mas a gente vai mostrando, né, o que cada um faz, quais são os métodos de cada um. O Cajuru tem a sua definição particular ali da personalidade do Marçal, mas é bom lembrar que ele é do PSB, que é o partido da Tabata Amaral. Pois é. Que é rival do Marçal na corrida eleitoral de São Paulo. Exato. Enfim, isso é gritaria de palanque, né? É um outro sintoma, né, do rebaixamento da nossa política. É esse tipo de fala. Para que isso? Qual é a necessidade que o Cajuru tinha de fazer isso para discutir uma questão aí sim pertinente, né? Que era a participação ou não de um candidato nos debates. Então, sei lá. Minha opinião, agora eu estou dando opinião, não estou fazendo nada, estou dando opinião. Minha opinião é que está tudo muito rebaixado e que eu continuo sendo o tolo que esperava um pouco mais de quem vai para um púlpito, né, de uma tribuna de congresso. Né? Que é diferente, mas tem a ver com aquilo que você falou, que a gente comentou a respeito das decisões do Moraes. Quer dizer, a linguagem política, assim como a jurídica, embora da jurídica se esperasse um pouco mais, ela está muito rebaixada. Quer dizer, você pode considerar tudo isso sobre um adversário político. Agora, na hora de falar, mesmo que use essas palavras, acho que é preciso mostrar, ilustrar um pouquinho, exemplificar. Né? Por que se considera vigarista? Por que se considera picareta? Por que, quer dizer, qual foi a conduta que levou a essa conclusão? Né? Um mínimo de argumentação. E não só, vocês estão vendo isso aí é coisa disso e daquilo. Então, assim... Faz vontade de lacrar isso. Exatamente. É melhor ter conclusões baseadas em argumentos mais fortes. Agora, mesmo que, eventualmente, possam ser corretas. Né? É que a gente está dizendo que há um salto argumentativo.
Né? Cada um, evidentemente, forma o seu juízo. Sobre a questão do Girão, eu tenho uma observação para fazer. A legislação eleitoral, ela diz que só os candidatos de partidos que tiverem uma certa representação precisam ser chamados para participar de debates. Mas isso não significa que eles não possam participar dos debates. Se uma emissora, se um órgão de imprensa julgar que é pertinente para o seu público chamar um candidato, ele pode fazer isso e não tem por que um juiz expulsar o cara do programa. Não tem por que ele caçar a liberdade do órgão de imprensa de convidar quem ele considera pertinente para o seu público. Então eu achei estranha essa decisão do juiz, que torna uma possibilidade convidar, mesmo quem não obedece ali aos critérios, né, numa obrigação. Não tem isso. Foi estranho. Agora, o Girão está lá embaixo, né, na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Tem 1% das intenções de voto. Tem 4 pessoas à frente dele. Então, assim, apesar disso, a emissora pode ter considerado que tinha algum valor tê-lo na tela. Enfim, o judiciário, mais uma vez, né, indo além do que precisa no controle do debate político. Eu achei ruim essa decisão.